Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Ituano e do Vasco, que terão um jogo decisivo no domingo, né, 18h30. Saberemos aí qual dessas equipes irão para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco já tem 2 resultados a seu favor. O Vasco pode empatar ou ganhar, se mesmo assim vai conseguir a vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. E já para o Ituano só serve a vitória. Galera, coloca nos comentários aí, galera, você que é vascaíno, vocês acham que o Vasco vai conseguir fazer um bom jogo contra o Ituano e vai voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? E se vocês acham legal esse tapetão que estão tentando aí fazer, né? Estão tentando dar os pontos do Sport para o Vasco. Eu queria saber dos torcedores o que acham aí desse imbróglio todo aí, se o Vasco realmente merece subir no tapetão ou tem que subir jogando futebol. Galera, não esquece, deixa sua inscrição no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal. E bora aproveitar e acompanhar o programa Futebol 90 do ESPN. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito total a ESPN do Grupo Disney. Ano que vem para ficar em meio de tabela de Série A, é mais um ano de Série B. Aí sobe ano que vem. Aí a gente está falando de quanto tempo longe de onde merecia? Pela história que tem, não pela estrutura que teve recentemente. Antes, a gente vai dar o palpite, depois eu estou segurando para dizer o que eu acho que vai acontecer, tá? Mas vamos supor que não suba. Eu não acho que ano que vem a SAF permite que o Vasco entre com um time desse nível na segunda divisão. Acho que a SAF vai investir para o Vasco subir. Mas o lance da SAF, ainda mais num clube como o Vasco, é um entendimento político que também tem que ter. De futebol, de linha de gestão. Não adianta, o Cruzeiro mudou a sua gestão. A linha de pensamento diretiva, ela mudou também. O Grêmio sobe, mas o Grêmio entendeu que a porrada que ele tomou não podia ter diretores folclóricos, ele tinha que mudar. O que eu estou dizendo é na questão de um time como esse, que tem a SAF vindo, é que você tem que mudar a cultura de gestão também, Bino. Porque não adianta. Sim. Porque os times que são assim ligados, a paixão sempre aflora. No caso do Vasco é uma colônia, a colônia portuguesa, que está muito aflorada. Como o Palmeiras viveu muito isso com a colônia italiana. O que acontece? São os tradicionais conselheiros, que eles estão lá e eles ficam... A roda está querendo... a roda quer girar e aí ela prende. Por isso que o Vasco não subiu ainda. Então tem que chegar e falar... um acordo espetacular com uma SAF. Espetacular não, porque foi 700 milhões. Só que era o mínimo para subir. E ficaram, por conta da política do Vasco, que é a pior de qualquer clube do Brasil. É muito ruim. Todos os clubes do Brasil são quadros associativos e todos passam pelos mesmos problemas. Então não é, esse time aqui tem dirigente sacana, corrupto, gente que apita, todo mundo tem. O Vasco é que tem a política mais nociva. Quem conhece o Vasco, quem viveu no Rio de Janeiro, conhece os bastidores, sabe. Eu já cobri muito. Não tem, a eleição no Vasco é uma coisa surreal. Tivemos uma eleição presidencial, foi bem complicada e tal, já tem com muita coisa. Do Vasco supera qualquer coisa. Então, quem está no poder no Vasco é bombardeado, é minado, é sacaneado, puxam o tapete. E aí você vem, quando supostamente vem um acordo para salvar o clube, postergam. O Vasco está brincando na Série B. O Jorginho, você botou 60% de culpa, talvez 40% de quem deixou ele ali. Porque era pro Vasco ter contratado um treinador... Os jogadores? Mas a SAF se omitiu nisso. Então, mas importante a gente pontuar. Por que a SAF não começou a entrar na prática e botar dinheiro e injetar logo? O negócio foi postergando. Então, o Cruzeiro já estava muito bem resolvido. Mas a SAF vai além do dinheiro. Então, a SAF, tudo bem, que a gente pensa no primeiro momento, vai colocar dinheiro, vai reduzir as dívidas, colocar um time bom, contratar jogador. Ela não pode fazer isso. Mas a partir do momento que ela toma conta do futebol, o futebol pertence à SAF. E ela, com as coisas boas e ruins. Ela permitiu que o Jorginho fosse contratado, ela permitiu que o Vasco fizesse o que está fazendo na Série B, já com a SAF e com o Jorge Salgado assinando a SAF. O Vasco talvez tenha achado que ia subir facilmente, o Vasco ficou sempre entre os 4 primeiros. Sim. Era uma Série B que era muito em pedra cantada, que ia subir Cruzeiro, que ia subir Grêmio, que ia subir Bahia, que ia sair Vasco. Sim. O Vasco não acreditou. O Vasco foi temer que o acesso não ia acontecer quando teve jogo contra o Sport. Pelo contrário, eu acho que o Vasco acreditou antes da hora. Exatamente, acreditou antes da hora. Aí o negócio, os resultados começaram a degringolar, o Jorginho fazendo água, 8 derrotas seguidas fora. Aí o Vasco começou preocupado, só que aí já não dá mais tempo de você reforçar o elenco. Então... problemas internos, política do Vasco atrasou a implementação na prática da SAF. A SAF já estava acertada há um tempão. Então não era pro Vasco estar passando esse susto que está passando. Então se não subir para mim, a maior culpa é da política do Vasco, que mesmo numa era de modernidade, com investimento estrangeiro, consegue
tirar a força de um clube que é gigante. E ela acaba refletindo no campo, né? Coloca pra gente, por favor, a campanha do Vasco no segundo turno pra gente comparar com a do Ituano. Acho que foi até o Rodrigo, né, que citou isso. O Ituano faz uma excelente campanha no segundo turno e o Vasco, se a gente olhar os resultados, é o reflexo de tudo isso. Eu tô com você. Eu acho que é o resultado de muitos anos de mais administrações, de diretorias nocivas. E aí acaba assim, ó. O segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Ituano tem 37 pontos somados. A gente contando, obviamente, só o segundo turno. O Ituano estaria em primeiro lugar. A gente tem onde está o Vasco aí na tela? Tá lá embaixo, né? 12º com 20. O Guarani melhorou bem, agora tava para cair. Mas isso explica muita coisa. Por exemplo, o Grêmio teve um momento da competição que tá ali, ó, tá no rodapézinho. O Vasco não ficou nem entre os 5 primeiros. Eu fiquei igual a você, pensando assim, cadê o Vasco? O Vasco estaria em 12º. Mas o detalhe é que o Grêmio, que está em terceiro aí, teve um ponto fundamental ao longo da tabela em que ele virou a chave. O Grêmio realmente estava naquela, vai, não vai, oscila. Chegou uma hora que falou, vamos... Até o Renato conseguiu encontrar o time. Por isso que eu falei da mudança. Por que eu dei 60? O Grêmio também mudou, né? Sim. Então, de 0 a 100, qual que é a chance do Vasco não subir? Então, de tudo que eu coloquei, ainda acho que o Vasco arranca o empate. Não, a pergunta foi de 0 a 100, de não subir? Qual a chance do Vasco não subir? 45%. A chance de subir, apesar de tudo, ainda é maior. 55, um pouquinho maior, que eu acho que esse vai ser 1-1. Esse empate é valioso, é precioso o empate. Aquele, sabe? Eu acho que vai ser. Você quer os percentuais? E o risco do Vasco é maior do que Eu quero o que você falou. tiver para colocar nessa mesa aqui agora para 35% dar... de chance do Vasco não subir. 35? Pra mim é maior. Ué, 35 tá bom. Pra mim é maior. Tem 70? Tem 20? Não, 65. peraí, me ajuda aqui. 65% de chance de subir. Você tem que mandar um abraço Pra pro mim, o pessoal risco que do tiver Vasco é aula de maior, matemática lá no Rio. Eu acho melhor não, talvez eles não estejam muito orgulhosos. São vascaínos. Sim, isso é óbvio, é uma vantagem que o Vasco tem, mas o que a gente tem visto no campo, Maravilhoso. tende a acreditar muito, porque é quase que um sistema Deus nos acuda. Então, para mim, a chance do Vasco não subir, ela é acima de 50%. Eu acho que Você não acha é que o Ituano é favorito a subir? Acho que o Ituano tem mais condição. O Vasco é Ituano zebra está pra jogando ficar. mais. 55 a 45. Então o Vasco é zebra para subir, é isso? Se o Vasco você subir, tá falando. não é uma grande surpresa, mas o Ituano ganhar para mim é uma possibilidade um pouco maior, se tivesse uma ficha só para apostar. Acho que o Ituano chega em um momento melhor que o Vasco, não apenas em pontuação, na pressão que a gente já falou. Chega mesmo. Tamanho A do clube bola do agora. Ituano é melhor que o Jogando, Vasco, claro. o Ituano tem bola jogado do bem Ituano melhor que o Vasco. Chega, mas E acho que aí, é um jogo Bubu? diferente. 70% de chance do Vasco subir. Eu já dei palpite aqui, 2-1 Vascão, de virada. Vasco é o time da virada, time do amor. Vai jogar pior, como ele ganhou do Criciúma e Criciúma, tantos por outros exemplo, jogos. O Vasco foi pior que o adversário, foi dominado pelo adversário em São Januário e tirou da cartola alguma coisa. Como tirou contra o Sport, como tirou contra o Operário. Então, acho que vai ser assim, vai ser algo dramático, tenso, com muita emoção, mas no final o Vasco acho que vai subir. É Tá, feeling. então peraí, deixa eu só entender uma coisa aqui. Só pro Birner, o Vasco tem menos chance de subir do que de ficar na Série B. Você Não, dividiu só pro Prates. Pra mim. pro Prates, tá, só pro Prates. Pra mim, Qual é o só. placar do jogo? Eu acho que vai ser aquele 1-0 pro Ituano até os 30 do segundo tempo. Depois o Vasco não bate e rebate na área, bateu, chutou, desviou, bateu 1-1. Subiu. Placar do jogo? Estou numa dúvida aqui entre dois placares dramáticos. 2-1. Pense no mais dramático. 2-1 pro Ituano ou 1-1? Eu vou apostar num 1-1. O cara que tá em casa, Vasco, Prates. já não aguentou. 2-1 Ituano. Caramba, com convicção. Ó, eu fiquei entre Menezes e Prates, fui com Menezes. Não é bom Não é isso. bom isso. Eu vou ficar com o Bubu. Eu acho que 2-1 Vasco. Boa, E Dani, é uma tamo junto. contradição, né? Porque eu acho que antes da bola rolar, a probabilidade do Vasco não subir é quase 50%, é 45%. Mas aí, mais uma vez, a gente coloca a história, a gente coloca a força. E, ô, Dani, pra pensar dá pra Jogo com dizer numa circunstâncias frase... diferentes, É uma concordo final. com o Birner, E em numa relação a isso. frase, pra gente resumir, o Vasco tem tudo pra subir, mas não merece. Porque a campanha do Vasco, a campanha do Ituano é pra merecer subir. Você fala assim, pô, que legal, recuperação. Diante do joga potencial bola, do elenco, mede Não joga queria bola, subir, né? investimento, Essa Série B sim. teve um momento que o Grêmio não queria O subir, quarto o lugar- Bahia não queria subir, Ó, os times Sport... que lutaram pela quarta colocação: Vasco, Sport, Londrina, Ituano, Sampaio Correia, Bahia. Bahia. É que o Bahia ainda deu uma, né? Conseguiu Sim. dar esse up aí, mas
Ninguém queria essa quarta Eu tinha minhas posição. preocupações pessoais com a segunda divisão, que são irrelevantes pro programa, né? Não, elas são muito Não, relevantes. tem times que eu gosto da Se segunda é clubismo, divisão. a gente gosta. Eu gosto do CSA, eu gosto do CRB e eu gosto do Sampaio Correia. Você gosta de Alagoas. Nenhum desses, adoro. Não tem... Maranhão muito com também. arbitragem, viu, Birne? Muito com arbitragem. Muito com arbitragem. Bolívia Mas Aqui tá o jogando CSA domingo pra subir. já tem uma situação dramática para prevalecer na primeira divisão. Espero que sim. CSA é o Novo Torcedor Horizontino. que me desculpe. É a Bolívia querida. Aí vai cair. O nosso poeta da Fiel está reclamando aqui que eu não dividi o perigômetro. Dividi, é 45% de chance do Vasco não subir. Essa é a minha métrica, apesar de achar Poeta que... da Fiel? É, o poeta da Fiel trabalha Achei que aqui com a fosse, eu gente. sei, mas achei que fosse Chita Verde que incomodasse tudo, viu? Não, o Chita Verde comanda aqui. O Chita Verde, olha o que eu vou dizer agora. O Chita Verde é a voz da minha consciência. Aí, vamos lá. Isso Por explica isso. muita coisa. Mas tá bom. Isso Mas o explica poeta da Fiel é o meu coração neste programa. Puxa vida, agora É eu isso. comprendi tudo já. É isso que acontece aqui. Olha, dito isso, dadas as previsões para o Vasco da Gama... Galera, agora é decisão aí para o time do Vasco na Série B, é empate ou vitória, né? Um empate já leva o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Caso perca, ainda pode ter chance de subir, dependendo do resultado do jogo do Bahia. Tem que torcer para o Bahia perder e perder mal, né? Tem que torcer para o Bahia levar uma goleada também, né? Porque o Vasco vai ter que tirar no critério aqui de saldo de gols, dependendo de quanto o Vasco perder, nesse caso perder, aí vai ter que torcer para o Bahia perder na última rodada do Bahia tem que perder, pelo menos tem que perder por 2 ou 3 gols, dependendo de quantos gols o Vasco levar, né? Tem que perder pelo menos de 2 ou 3 gols, e assim o Vasco conseguiria subir pelo critério de desempate, né? No caso, no critério de saldo de gols, porque o número de vitórias das duas equipes é o mesmo número. O Vasco tem 16, o Bahia também tem 16 vitórias, e com isso o Vasco poderia se beneficiar caso o time do Bahia levasse mais de 3 gols no último jogo, né? E o Vasco tem que pensar em vencer, não pode entrar em campo pensando no empate, porque quando você pensa no empate você acaba perdendo, e isso é muito ruim, né? Tem que começar já fazendo um gol, pelo menos. Se fizer um gol, já vai ficar mais tranquilo na partida, vai tentar segurar, né? Não vai ser jogo fácil, não vai ter que jogar bonito, apenas ganhar a partida, né? Ganhar ou empatar, mas o Vasco tem que entrar em campo pensando somente em vencer, né? Em fazer um jogo, né, para vencer. Se ficar pensando só no empate, não dá certo, a equipe acaba perdendo, galera. Isso aí, domingo, dia de decisão, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bahia também está na briga, também tentando subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas a situação do Vasco eu acho um pouquinho mais difícil, já que o Vasco vai jogar fora de casa, né? O Vasco não tem feito bons jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. A campanha do Vasco foi praticamente quase toda jogando em casa, só perdeu um jogo em São Januário, que foi exatamente o último jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Sampaio Corrêa venceu de 3-2, e agora o Vasco vai ter que buscar um resultado positivo fora de casa contra o time do Ituano. Coloca nos comentários aí se o Vasco vai subir ou se vai permanecer na Série B para a próxima temporada.